Então vamos falar agora sobre a modalidade de financiamento SBPE e aquisição e construção. Então, para você que tem dúvidas sobre esses dois assuntos, né? Então, que é bem amplo, então vamos aí falar com Elizabeth, beleza? Então, diga aí, doutora, me explica aí um pouquinho de como é que funciona vamos iniciar pelo SBPE, questão de saque, o price, prazo de financiamentos. Vamos por partes, né? É. Então, na modalidade SBPE, a gente consegue fazer um financiamento no prazo de até 420 meses na modalidade saque, né? Na tabela Price, o máximo é 360 meses. Então, assim, o cliente seria já do médio para o alto padrão, né? Que se Uhum. enquadraria nessa modalidade de financiamento. O principal motivo para a gente conseguir reduzir uma taxa de juros na modalidade SBPE foi o que a gente tinha conversado anteriormente, relacionamento. Então, quanto mais relacionamento o cliente tem com o banco, menor é a taxa de juros, certo? O Uhum. relacionamento é a conta qualificada, o salário na caixa, e aí a gente consegue dar essa taxa de juros reduzida. Na tabela saque, a parcela ela começa maior, mas ela vai reduzindo. Durante o financiamento, o cliente consegue ver que essa amortização é constante. Na tabela Price, a parcela já é fixa, né? Então, ele vai pagar aquela parcela fixa e ela vai alterar praticamente só aquele segurozinho que tem de morte ou invalidez. Pouquinho, né? Pouca coisa, porque ele começa pagando menos, mas no final ele, né, vai pagar o saldo devedor maior. Então, Betty, então qual o perfil de cliente que opta pela questão da saque, da price, né? E o máximo de financiamento que você consegue financiar, né? Por ambas, se tem alguma diferença ou não. Certo? A cota de financiamento ela é igual nas duas modalidades. A diferença maior é no prazo. Na saque, o prazo máximo é 420 meses e na Price vai ser 360 meses, certo? A cota de financiamento é 80%. E aí vai depender do perfil do cliente quando a gente for fazer a aprovação, que aí entra aquela questão de condicionamento, se não condicional, o cliente pega os 80% E 80% da avaliação, do valor né? de avaliação do Que é muito banco. importante, né? Isso, É uma dúvida frequente também. porque não é assim, estou vendendo por 500 mil, vai ser 80% de 500. Não, mas espera aí, o valor do mercado aqui deu que era 450 mil, né? Então vai ser em cima dos 450 mil. Isso é Isso. importante porque isso impacta diretamente na entrada do cliente, né? Isso. Que é algo que é muito importante e até de frisar, porque é a avaliação do imóvel. E Sim, muitas vezes, tanto o imóvel ser aprovado, entrar no normativo, a avaliação dele ser compatível realmente para o valor de venda, né, o valor de mercado. Então, que muita gente tem essa insegurança, será que o imóvel, todo imóvel, o imóvel usado eu posso financiar? Não. Então, ele tem que ver se o valor está condizente com o valor de mercado, se ele está dentro do normativo, se ele vai ser aprovado até para a segurança mesmo de quem está comprando, né? verdade. E é aí que entra, por exemplo, o seu trabalho, né? A parte de avaliação do mercado, que é quem tem experiência, pode dizer de fato quanto o imóvel está valendo, aproximadamente do engenheiro, né? Que é um trabalho em conjunto, tudo interligado, tanto Isso. o corretor como o correspondente e a engenharia do banco, né? Que é fundamental. Um trabalho em conjunto, né? Tanto correspondente e a experiência, né? Da gente chegar ali no imóvel e saber se realmente ele tá bem precificado, se realmente a documentação dele, se está tudo ok, para que ninguém perca tempo, né? Nem o correspondente, nem o cliente comprador, vendedor, e que dê tudo certo. E tema importante também, quem é que a gente tinha até abordado no nosso vídeo anterior, mas também algo interessante, quem é que pode usar o seu saldo do FGTS, né? Que aí tem algum tempo específico, você tem que ter algum tempo de carteira assinada, mínimo, como é que funciona também? Essas regras do FGTS não são determinações da Caixa, certo? São determinações do Conselho Curador. Então, para o cliente poder utilizar o FGTS, ele tem que ter no mínimo 36 meses de recolhimento de FGTS. Não precisa ser no mesmo vínculo, pode ser de outro somado, né? Precisa trabalhar no município que ele pretende comprar o imóvel, no estado, ou pretender residir, né? Ou às vezes o cliente tem um imóvel de aluguel aqui, mas ele trabalha em outro estado, mas ele vem com frequência para cá. Então, essa pretensão da moradia enquadra ele para poder ter
a utilização do FGTS. São algumas regrinhas que vão depender de acordo com o perfil de cada cliente. Mas esse valor do FGTS, ele pode ser utilizado na entrada, mas se o cliente tiver o valor de entrada, não quiser utilizar no momento da entrada, ele pode usar depois para fazer amortizações, né? Que aí ele tem duas formas do cliente amortizar, na verdade. Ele pode usar para abater até 80% da parcela dele, ou abater do saldo devedor, né, do prazo, que a gente sempre aconselha o cliente a abater do prazo, porque, por exemplo, um cliente que está financiando na tabela Price, ele vai pagar uma entrada menor, né? Uma parcela menor, a entrada vai ajudar ele ali, mas ele quer fazer amortizações para poder compensar, porque no final ele vai pagar um pouquinho mais caro, e aí ele consegue fazer reduções ali no prazo dele, e aí no final ele vai conseguir ter uma compensaçãozinha, né? Então vale a pena para o cliente ver, estudar direitinho o que é que ele está podendo pagar ali naquele momento, porque eu sempre digo, depende muito do perfil do cliente, né? Dentro da modalidade SBPE existem vários indexadores. A TR é a mais segura, mas às vezes o cliente está comprando para investir, ele tem um dinheiro para comprar à vista, e aí ele quer comprar no IPCA. Bom para ele. Se der uma inflação aí que fique complicado para ele, ele vai lá e quita, ele tem um capital para quitar, né? Mas se é um cliente que pretende pagar a longo prazo, aí de fato ele tem que procurar uma segurança para não fugir do controle, para ele não perder o imóvel, né? Porque isso é muito importante, a segurança do contrato. Por isso que cada caso é um caso, a gente precisa estudar o perfil. Exatamente. Porque aí tem o quê? Tem essas variáveis, né? Que é a IPCA e poupança, né? Que é justamente por isso que aí é onde entra o nosso trabalho, né? Em conjunto para justamente entender a situação do cliente, que é justamente, eu estou com valor aqui parado, então quero comprar o meu imóvel, mas se precisar acontecer a taxa subir demais, eu tenho um valor para quitar, né? Então já tem clientes não, que é como você bem citou, se você quiser pagar, eu quero pagar até o final. Então já entra uma outra situação que aí talvez a TR já se enquadre, né? Tenha segurança para o cliente. Então, Elizabeth, um assunto interessante, né, que até a gente frisou no outro vídeo, mas eu acho que é interessante também frisar aqui, é a margem máxima de financiamento que você consegue comprometer em cima da sua renda, né, que é uma dúvida frequente. Se você tiver algum comprometimento, tiver algum financiamento no seu nome, o que é que isso pode acarretar, né, no seu financiamento, na sua aprovação de crédito? Então, na modalidade SBPE tem a diferença de que o cliente pode ter mais de um financiamento desde que a renda dele comporte a parcela, né? Então, isso vai influenciar diretamente. Então, continua os 30% da renda e é feita uma análise também de comprometimento do cliente, do mercado, como a gente tinha abordado anteriormente, né? Então, se o cliente tiver financiamento, consignado, limite alto de movimentação no cartão de crédito, CDC, tudo isso pode impactar diretamente na análise dele. Então, é importante a gente ver o que é que o cliente tem de comprometimento para não atrapalhar, né? Se ele já tem um financiamento de um imóvel, mas ele tem a esposa, aí de repente ele quer comprar sozinho, mas pelo perfil dele a gente vê que vai ser importante a participação da esposa na renda, né? Para poder ajudar nessa parcela a ser comportada. Então, tudo isso é importante para poder finalizar essa análise de crédito do cliente. Entendi. Então, uma dúvida muito frequente, né, Elizabeth, é a questão de quando você compra um imóvel, as pessoas levam muito para o financiamento de carro. Então, muitas vezes a pessoa pensa que tem que pagar até o final, vai ter que ligar para o banco, vai ter que negociar, né? E aí eu gostaria que você explicasse melhor de como é que funciona, né, essa questão, se você quiser, você está com o imóvel financiado, né, pela Caixa, e quero vender meu imóvel, e como é que funciona essa parte, mesmo que a pessoa vá financiar pela própria Caixa, quem estiver comprando, ou se tiver uma situação até de comprar por um outro banco, né? Se a pessoa vai ter que pagar juros, como é que funciona? Então, existe uma operação chamada interveniente quitante, isso independente de instituição financeira, né? O cliente tem um saldo devedor no banco, vai vender o imóvel, a pessoa vai ter que financiar aquele valor e é quitado o saldo devedor e a diferença que sobrar, ou se faltar, tem que ser resolvida e aí sobrando é devolvido para o vendedor, né? Então, essa operação de interveniente quitante pode ser feita independente de modalidade de financiamento. Pode ser Minha Casa Minha Vida, SBPE, não tem problema nenhum. Se o cliente vai financiar, hoje a gente está falando de Caixa, né? Mas se o cliente tiver um saldo devedor na Caixa e quiser fazer em outra instituição,
A Caixa consegue esse boleto de quitação, fornece a instituição financeira e é quitado. Mas existe também a questão do cliente que não deseja vender, mas quer fazer amortizações no financiamento dele, né? E aí, pelo próprio aplicativo, hoje a Caixa tem um aplicativo chamado Habitação Caixa, ele é muito prático, o cliente pode fazer amortizações por lá, ele pode inclusive pegar o boleto de quitação, porque de repente ele vendeu o imóvel à vista e ele quer quitar o imóvel para poder pegar a baixa da hipoteca para averbar no cartório, né? Isso. Então, no próprio aplicativo, ele pega esse boleto, é feito o pagamento, não precisa ir até o banco, só vai precisar ir ao banco para fazer solicitar a baixa da hipoteca, na verdade. Então, é tudo muito digital, né? Pelo próprio aplicativo da conta também, o cliente consegue acompanhar o financiamento, consegue fazer a quitação, mas esse Habitação Caixa, ele é muito voltado ao financiamento mesmo. Então, eu aconselho que todo cliente que financie na Caixa, baixe o aplicativo, eu digo que brinque de simular lá, né? Aí ele vai ver o que é melhor para ele. Porque, de repente, um cliente que financiou na SAC, ele tem um valor, ele vai fazer a amortização, ele viu que para ele é mais vantagem abater na parcela, ele abate na parcela. Mas se ele viu que é mais vantagem ele abater do prazo, ele abate do prazo. E aí na tabela price também, né? E aí assim... Se juntou até um recurso, vai lá, pega o boleto, Exatamente. quita, sem juros, né? E aí assim, a pessoa pega, eu sempre digo, você pega no prazo máximo, 420 meses, mas você não é obrigado a pagar em 35 anos. Você pode pagar em 1 ano, 6 anos, 10 anos. Tudo depende do valor que você pretende amortizar, né? Porque às vezes assim, a situação do cliente é uma quando ele compra, mas daqui a 2 anos é outra. E aí surge um valor, ele quer amortizar, ele não sabe como, mas está lá na mão dele, é só ele fazer Só a amortização. brincar, né? Exatamente, só fazer a brincadeira. Bacana. E um assunto interessante que é uma dúvida também muito frequente. Matheus, eu quero comprar meu imóvel, a modalidade aquisição e construção. Quero construir a casa dos meus sonhos. Então, batalhei, juntei aqui um recurso e quero saber como é que funciona, né? Todo esse procedimento, se eu financio o terreno e a casa, se eu financio só a construção ou se eu financio os dois, como é que funciona essa situação, margem de financiamento. Certo. A questão da margem de financiamento, ela entra da mesma forma de imóvel novo, usado, é igual. A questão maior é que o cliente vai ter 3 opções. Se o cliente quiser comprar só o terreno, ele pode comprar só o terreno. Se ele quiser construir no terreno dele, ele pode construir no terreno dele. Se ele quiser comprar o terreno e construir, ele pode também. Existem as regras, né, que tem que ter escritura pública, tudo direitinho, tudo legalizado, é feito o projeto, tudo direitinho. É passado pelo setor de engenharia da Caixa para poder aprovar aquele projeto, ver se o custo da obra está condizente pelo praticado no mercado. Mas, assim, é bem tranquilo. O cliente consegue, tendo uma boa assessoria da parte de engenharia, em conjunto com o correspondente e o corretor, o cliente consegue realizar o sonho da casa dele do jeitinho que ele quer e é perfeito. Entendi. Tem uma margem máxima até 70, 80, 80%. 90, até 80%. Isso. Isso, os dois terrenos e casa. Isso. Os dois você Os consegue dois. financiar até 80%. Isso. Ah, bacana. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de estarem aqui com esse bate-papo com a Elizabeth. Agradeço demais, né, por ajudar, né? E são dúvidas frequentes que a gente pega aqui todos os dias, né? Então é algo que é muito interessante para realmente para vocês verem, entenderem. E a gente vai estar aqui à disposição, né, para auxiliar vocês aí, para você que quer comprar o seu primeiro imóvel, quer comprar seu imóvel na planta, aquisição e construção, a gente vai estar aqui disponível, né? É verdade, assim, foi um pequeno resumo, né, porque o tema de habitação é muito longo, então, assim, requer muita atenção de quem está fazendo o processo, de quem está Entender cada acompanhando. caso, né? Entender cada caso, justamente. Então, assim, espero que vocês tenham entendido, né? Se tiverem dúvida, tem nosso contato. Então, eu sempre digo ao cliente, eu nunca sumo depois do financiamento ser finalizado, antes também. Então, a gente sempre está tirando dúvida, acompanhando o processo do início ao fim, né? E é isso. Espero que tenham gostado e vamos para os próximos. Até a próxima, né? Valeu! Valeu!